Quem foi Martinho Lutero? O reformador do norte da Alemanha, da Saxônia. Martinho Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483, na cidade de Sleben, na Alemanha. Filho de Hans Luther e Margaret Luther, Lutero foi batizado um dia depois do seu nascimento, na igreja de São Pedro e São Paulo, naquela cidade. Ele recebeu o nome de Martinho por causa de Martinho de Tours, que era o santo que era lembrado naquele dia. O pai de Lutero, Hans Luther, pertencia a uma família de camponeses da aldeia de Morra, ao sul de Sleben. Então, no ano de 1484, ele e a sua família se mudaram para a cidade de Mansfeld, onde o pai de Lutero foi trabalhar na mineração de cobre, o qual era uma atividade que se encontrava em expansão naquele lugar. Graças a isso, o padrão da família de Lutero melhorou consideravelmente. Em Mansfeld, Lutero conseguiu frequentar a escola latina, até que no ano de 1497 se transferiu por um ano para a conhecida escola da Catedral de Magdeburgo. No ano seguinte, Lutero começou a estudar na escola paroquial de São Jorge em Eisenach, onde residiam vários de seus parentes. Como muitos alunos daquele período, o jovem Lutero ganhava parte do seu sustento cantando em coros, os quais iam de porta em porta, dando a doadores piedosos a oportunidade de fazerem contribuições agradáveis a Deus. Em Magdeburgo, em Eisenach, Lutero também entrou em contato com manifestações de intensa piedade que se propagavam intensamente pela Idade Média naquele período. Essas manifestações teriam grande influência na vida de Martinho Lutero. Como filho de um homem que se encontrava em ascensão, Lutero teve a possibilidade de ingressar na universidade. Então, na primavera do ano de 1501, iniciou seus estudos na Universidade de Erfurt. Um ano e meio depois, passou no exame do bacharelado em filosofia, dando então continuidade a seus estudos. Então, em 1505, Martinho Lutero recebeu o título de mestre em artes. Graças à insistência da sua família, principalmente de seu pai, no mesmo ano, 1505, Lutero deu início ao curso de Direito, o qual deveria lhe abrir um caminho para uma bem-sucedida carreira profissional. Porém, meus irmãos, Deus tinha outros planos para Martinho Lutero. No dia 2 de julho de 1505, quando Lutero voltava para a cidade de Mansfeld, ele foi surpreendido por uma tempestade na aldeia de Stonterheim. Um raio caiu perto de onde ele estava. Isso impactou tanto, o deixou tão assustado, que Lutero exclamou em alta voz: "Santa Ana, me ajude, eu me tornarei monge." Nem mesmo, meus amigos, naquela época, na Idade Média, um pedido, um voto dessa magnitude, feito em momentos de dificuldade, seria visto como obrigação. Porém, para Lutero, ele viu nesse acontecimento, um chamado divino e permaneceu fiel à sua promessa. 2 semanas após esse acontecimento, contrariando a vontade de seu pai que ele continuasse a estudar direito, Lutero então entrou no mosteiro negro da Ordem dos Agostinianos, eremitas na cidade de Erfurt. Antes de tomar essa decisão, Lutero com certeza passou por um conflito interior bastante difícil, visto que ele se criou num ambiente típico de piedade do final da Idade Média, o qual era absolutamente normal questionar a sua própria salvação. Então, pouco antes de tomar a decisão, outro acontecimento abalou Lutero. Mais uma vez, ele é confrontado com a morte repentina, a morte de um colega e amigo. Lutero, ele próprio, já havia ficado com medo de morrer, correndo risco de vida, ao se ferir de forma bastante séria durante uma caminhada. Essas experiências deveriam ter, com certeza, provocado uma profunda crise e levado o jovem Lutero a questionar a sua salvação.
Segundo o pensamento da igreja daquele tempo, ingressar numa ordem monástica era a única possibilidade para uma pessoa receber uma espécie de segundo batismo e com isso receber o perdão por todos os seus pecados, visto que a vida no mosteiro era considerada na Idade Média um caminho muito mais seguro para se alcançar a salvação. Naquele mosteiro, na cidade de Erfurt, fazia parte de um movimento reformatório entre os monges eremitas agostinianos. Esses monges agostinianos valorizavam muito a formação acadêmica e a teologia. Lutero, no mosteiro, ele ansiava por encontrar a paz, ele ansiava por encontrar o Deus de paz. Lutero, em sua vida monástica, se destacou de maneira notável por cumprir de forma rigorosa as regras monásticas. Ele fazia jejuns severos, cuidava do seu autoexame e vivia em constante penitência. Isso se tornou algo normal para Lutero. Mais tarde, Lutero daria o seguinte testemunho a respeito de sua vida no mosteiro. Eu levava a coisa a sério, como alguém que tinha muito medo do juízo final, e apesar disso, tinha um profundo desejo de ser salvo. Pouco tempo depois de fazer o seu voto monástico, o jovem Lutero, ou o jovem irmão Lutero, o qual tinha uma excelente formação acadêmica, foi escolhido para ser sacerdote. Tudo isso indica que isso aconteceu no dia 3 de abril de 1507. Lutero então é ordenado sacerdote na Catedral de Erfurt. No dia 2 de maio, ele viria a celebrar a sua primeira missa. Seu pai também se fez presente juntamente com toda a sua família naquela ocasião, o qual deixando por lá uma vultosa soma de dinheiro, aproveitando também a oportunidade para confrontar o seu filho com a acusação de ele ter desrespeitado o mandamento que manda honrar pai e mãe, por ele ter abandonado a faculdade de Direito para ingressar no mosteiro. Lutero respondeu a essa acusação de seu pai que ele tinha recebido um chamado celestial, porém o seu pai não se deu por satisfeito, contrapondo, dizendo que muito bem poderia ter sido uma ilusão ou um engano do próprio Satanás. Pouco tempo depois, a ordem monástica do qual Lutero fazia parte lhe deu a incumbência de estudar teologia. Então foi durante essa época que Lutero começou a chamar a atenção de John von Staupitz, o qual era o vigário-geral dos eremitas agostinianos naquele período. Ao mesmo tempo, professor de teologia da Universidade de Wittenberg. Esta universidade havia sido fundada há pouco tempo, no ano de 1502. Assim, o que se desenvolveu entre Lutero e Staupitz foi uma relação entre pai e filho, uma relação de diálogo de caráter pastoral bastante intenso, uma amizade muito afetuosa. Com a entrada no mosteiro, Lutero obteve resposta apenas temporária para os seus anseios, por paz e certeza de salvação. Durante a sua primeira missa, a qual ele rezou, Lutero teve um grande aceso de angústia ou de pavor. Staupitz deu o seguinte conselho: Lutero, é preciso parar de olhar para o homem e começar a olhar para Cristo Jesus. Por isso, mais tarde, Lutero diria que Staupitz foi o seu pai na doutrina do Evangelho, aquele que gerou em Cristo. Por iniciativa de Staupitz, Lutero foi chamado para o convento agostiniano da cidade de Wittenberg. Então, no dia 9 de março do ano de 1509, Martinho Lutero recebeu o grau de bacharel em Bíblia. E a partir daquele momento, Lutero tinha também uma grande, hércula e difícil tarefa: ensinar e expor os livros das Escrituras. No outono daquele mesmo ano, Lutero é levado de volta à cidade de Erfurt para dar apoio a um projeto educacional que estava começando naquela cidade. Algum tempo depois disso, Lutero é enviado à cidade de Roma, a cidade monumental, a cidade onde dizem que Pedro e Paulo foram martirizados pelo amor do Evangelho de Cristo. A cidade que era aquilo que podemos dizer que era, abre aspas, a capital do cristianismo na Europa. Então, em companhia de outro monge, para tratar de um problema que estava relacionado com a ordem dos agostinianos, Martinho Lutero permaneceu 4 semanas em Roma, onde, como viria a relatar
Posteriormente, percorreu todas as igrejas e catacumbas como se fosse um santo desmiolado. Mais tarde também, em retrospectiva, Lutero disse que por ocasião daquela visita, pela primeira vez, ele se sentiu ofendido e começou a questionar a comercialização e a banalização da fé cristã pela Igreja Romana. Depois de voltar de Roma, Lutero foi outra vez chamado a Wittenberg, mais uma vez por iniciativa de Staupitz. Ali, em outubro de 1512, Lutero recebeu o grau de doutor em teologia, então é incumbido de assumir o professorado que havia sido de Staupitz em Wittenberg. O professorado que Lutero assumiu era na área de teologia, mas sem uma especificação mais exata, sendo o próprio Lutero quem decidiu dedicar sua atividade docente, a sua carreira acadêmica, acima de tudo, à exposição, à explicação dos livros da Sagrada Escritura. Assim, a partir do verão do ano de 1513, Lutero regularmente fazia preleções sobre livros bíblicos. E, paralelo a essa atividade acadêmica, Lutero assumiu tarefas adicionais em sua ordem monástica. Então, no ano de 1512, tornou-se subprior, deão acadêmico e pregador do convento. 3 anos mais tarde, passou a ser vigário distrital dos 11 mosteiros agostinianos que ficavam na Saxônia, a região que fica no norte da Alemanha. No próximo vídeo, iremos falar sobre a guinada reformatória e a controvérsia sobre as indulgências. Então, se você gostou desse vídeo, essa é a primeira parte sobre a vida e obra de Martinho Lutero, já vai deixando o seu like, compartilhe esse vídeo e nos ajude a divulgar a boa e velha história do movimento cristão mundial. Reforma vive no coração de cada discípulo do Senhor.